Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todo o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 58. O programa de número 58 pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido entre a Câmara e a Universidade, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade da comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar todas as sextas-feiras com o nosso programa inédito, às 19h30, com reprise aos domingos e terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Reinaldo Bastos. Tudo bem, Reinaldo? Como vai? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. Opa, prazer. Obrigado pelo convite, Josivaldo. Novamente, né? Novamente. Um ano depois. Um ano depois. Programa de número 7, se não me engano. Verdade. É. Agora no 58. Beleza, ano que vem de novo. Ano que vem de novo, obrigado pela contribuição que você tem dado. Isso. E hoje nós estamos desfalcados, porque no final do semestre, vida de professor não é fácil, os nossos colegas estão numa correria danada lá na universidade, portanto hoje vai por nossa conta e risco aqui no programa 58. Comecemos com os nossos destaques da semana, é claro, o professor Reinaldo vai me ajudar também, e um item que chama a atenção aqui é a respeito da aproximação do Natal e as suas consequências. Nesse exato momento, nós temos uma situação onde o ano não foi fácil, foi um ano muito difícil, nós estamos quase passando para dezembro, e o mercado tenta buscar alternativas, buscar sobrevivência, não, buscar uma certa situação um pouco melhor nesse Natal, né, para compensar o ano muito difícil, mas já se marca que não vai ser um Natal igual àquele que passou, por conta de alguns fatores que indicam que nós teremos um Natal relativamente difícil. Podemos aqui citar 4. O primeiro deles, a deteriorização do mercado de trabalho. As demissões elas estão aumentando substancialmente no Brasil nesse momento. A inflação persistente rondando na casa de 2 dígitos, acima de 10%, e se tivermos um aumento de combustíveis ainda esse ano, isso fatalmente impactará mais ainda. Juros altos, nós temos uma situação onde o juro na ordem de 14,25, se não me engano, inclusive essa semana o Banco Central resolveu manter a taxa básica de juros no Brasil num patamar elevado. E só uma consideração a respeito de juros, 2 do grupo que decidiu sobre a taxa de juros, são 6 especialistas do banco, 2 votaram que essa taxa deveria ser mais alta ainda, não foi unânime, portanto. E autoendividamento, item de número 4, autoendividamento das famílias brasileiras. Se o sujeito está endividado, o juro está alto e tem medo da demissão, então ele acaba optando por não gastar muito mais. Recebendo o 13º, é provável que vá pagar dívidas ou economizar para dias. Pior é essa instabilidade, né? E uma instabilidade muito grande. As pessoas não saberem o que vai acontecer e, por conta de tudo isso, não consomem mais, não consumindo, não gira, né, a economia. Isso é a chamada quebra de confiança, né? Exatamente. Que eu acho que o principal problema nesse momento, né? Como diz, acho que o ex-ministro Delfim Neto, eu já vi ele falar 2 vezes, é uma espiral para baixo, né? Quer dizer, uma série de coisas vão puxando isso para baixo. No momento você tem que desacelerar e voltar, né? Essa espiral voltar para o crescimento, exatamente. A questão já foi tratada muitas vezes aqui no nosso programa, até quando nós vamos ter uma situação tão complicada como nós estamos vivendo, né? Existe uma perspectiva que se o Natal não está se saindo de uma forma tão positiva, que é o momento, reitero, importante para que haja uma reação, depois janeiro, fevereiro e março são classicamente... É o momento onde o consumo tem que acontecer, né? Exato. Exatamente. Falando em termos de problemas econômicos que a gente está vivendo, problemas políticos também que a gente
crise política e econômica. Nós vamos comentar já nós também. Vamos comentar também. Em termos de economia, saíram 2 publicações recentemente e eu gostaria de comentar aqui. Uma delas é bem ligada à economia, a outra, na verdade, é ligada à política e à economia de uma maneira geral, mas um dos autores aí é uma figura bastante importante no cenário econômico brasileiro. Eu gostaria de comentar 2 livros, um deles é daquela série interessante aí que tem vários livros, Guia Politicamente Incorreto. Saiu recentemente o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, escrito pelo Leandro Narlock, que é um jornalista de Curitiba, e saiu uns 2 meses atrás. E é bem interessante porque ele comenta os vários ciclos econômicos mais recentes, um pouco mais antigos, né? E como todos os livros dessa série, né, existe o Guia Politicamente Incorreto da história do Brasil, da história da América Latina, a ideia é tentar justamente buscar algumas verdades, assim, meio que mitos que ficaram historicamente, né? Então ele é bem interessante, é um livro bastante interessante, inclusive em algumas partes eu li recentemente, terminei de ler ontem esse livro. Ele comenta que esse tipo de ciclo que a gente está vivendo, em algum período, algum governo onde ocorre uma reforma, em seguida há um crescimento e depois, na sequência, gasta-se muito e vem a crise. Esse tipo de sequência, assim, de fatos aconteceu pela primeira vez no governo Campos Salles. Sim. E depois aconteceu novamente na época da ditadura militar, final da década de 60, mais início da década de 70 até o governo Geisel, e novamente agora. A gente teve esse período, um período de reforma econômica, um período de crescimento muito interessante, que ocorreu também basicamente por manter as mesmas medidas econômicas do governo anterior. Sim. E aí, na sequência, um governo onde se gastou mais, onde se mudou economicamente, os princípios, e aí a gente tem uma crise econômica. Então, parece que isso volta a acontecer no Brasil novamente. Cíclico, né? O que de alguma forma nos dá esperança que, sendo tomada algumas das medidas de ajuste que estão sendo propostas, a gente volta a ter um crescimento novamente. Quer dizer, a gente fica com um sentimento meio esquisito, porque já aconteceu, está acontecendo novamente, mas nos dá esperança de que a gente vai voltar a ter um crescimento, a ter um momento bom economicamente, né? Entendi. Outro livro que eu gostaria de comentar, esse realmente é um lançamento há poucos dias. É um livro escrito pelo economista, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, com Fábio Giambiage, que é um argentino. É um livro que chama-se Antologia da Maldade, um dicionário de citações, associações ilícitas e ligações perigosas. Ele é um livro que trata de economia também, mas trata de política de uma maneira geral. Um livro bastante interessante, que ele traz citações, verbetes de uma série de personagens ilustres da história do Brasil e do mundo, e ele meio que ele faz como se fosse um diálogo de personagens então históricos importantes com personagens da atualidade. Então, bastante interessante. É um livro, na verdade, que tem vários assuntos, vários temas, e nesses capítulos nós encontramos uma série de frases assim desses personagens. É interessante, como se eles estivessem dialogando, e é bem interessante. É um livro bastante interessante. E, de qualquer forma, o Gustavo Franco foi um personagem importante no cenário político relativamente atual. Aí, também, essa semana, ele deu uma entrevista bastante interessante. Então, e é um livro que está sendo lançado. Como chama o livro? O livro se chama Antologia da Maldade. Ele até explica que, na verdade, essa maldade não é maldade mais maldade no sentido de ironia. Entendi. Então, Antologia da Maldade é um dicionário de citações, associações ilícitas e ligações perigosas. É um livro bastante interessante. Então, tem muita frase atual, muita frase assim de 2015, 2014, frases que ocorreram nas eleições de 2014, por exemplo. Sei. Então, muita ligação assim de personagens, porque você fala ligações perigosas, ligações de personagens da atualidade com personagens da história do Brasil ou do mundo mais antigos. Sim. Legal. Você que está em casa e vai entrar de férias, já tem dicas aí. Eu, pelo menos, talvez não, vou tirar férias em janeiro. Já estou de olho nesses livros aí para aquecer a economia. Exatamente. Quer dizer, desliga, mas não muito, né? Acaba se envolvendo com os mesmos temas. Mas ficam ótimas dicas aí para todos nós.
No que tange ao primeiro livro, só rapidamente uma informação que eu acho que é interessante, que quando nós estamos vivendo o ciclo das vacas gordas, né, via de regra não se lembra de fazer as reformas, que seria o período mais adequado, né? Injetar recursos obtidos a partir de venda de matéria-prima do país na infraestrutura. Na estrutura, né, para que ele possa se viabilizar no momento das vacas magras. Mas isso não é histórico, né, e conforme foi apontado. Esse aqui. Crescimento está muito ligado realmente às vendas de matérias-primas, que mudaram um pouco ao longo dos anos aí, mas realmente está muito ligado a isso. Ao longo de muitas décadas. Claro. Legal. Muito bem. Vamos para mais um destaque da semana. Só antes aqui, um item interessante que me chamou a atenção: o porquê a inflação não cai apesar dos juros altos. Juros altos é remédio para a inflação, né, alta. Depois, já falamos isso aqui muitas vezes, baixa a inflação, baixa-se os juros e esse ciclo também. Tudo a ver com politicamente incorreto, né, da economia. Tudo a ver, que chama a ancoragem da inflação. A ancoragem da inflação. São basicamente dois motivos apontados pelos especialistas. O primeiro deles, uma memória inflacionária do brasileiro muito recente, né? Nós vivemos até bem pouco tempo épocas de inflação muito alta. E o segundo, uma insegurança, um medo. O sujeito vê que o produto do vizinho foi aumentado ou que determinadas coisas foram aumentadas, ele automaticamente resolve aumentar o preço dele para, entre aspas, se proteger. Lamentavelmente, porque existe todo um fator psicológico que talvez dificulte mais ainda o combate, né? Não é uma questão pura e simples de aplicação racional. Certo isso? Certo. E vamos para o nosso segundo destaque da semana. Essa semana, pela primeira vez, depois da redemocratização brasileira, um senador da República foi preso, né? O senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul. Para você que está em casa, seria interessante você acompanhar com muita parcimônia, com perplexidade, como todos nós, e depois parcimônia para entender quais são os meandros entre legislativo, executivo e judiciário do que está acontecendo atualmente. Há uma série de discussões, inclusive, sobre a Constituição, porque prender um senador não é uma coisa tão simples assim, né? Foi preciso uma situação muito de flagrante, né? Chamado flagrante continuado, conforme foi dito pela imprensa, mas o fato é que o senador está preso e isso tem implicações políticas. Foi dito aqui a dificuldade que nós estamos vivendo de organizar politicamente, para daí a economia voltar a aquecer, e de repente, nesse momento, nós temos uma situação onde, à medida em que o senador, que era líder do governo no Senado, né, passa a ser detido, há uma nova paralisia do governo, e nós temos ainda medidas importantíssimas a serem aprovadas para fechar o ano, em função das contas do governo, em função do país, que vão ter que esperar, ou vamos ver os desdobramentos para a próxima semana. Que situação eu também tenho um sentimento um pouco ambíguo com relação a esse caso, porque a gente fica um pouco perplexo, como comentaste, de ver uma prisão como essa de um senador durante o seu mandato, né? Mas, por outro lado, também é interessante ver que esse tipo de situação está acontecendo no momento. A gente fica um pouco perplexo, mas, por outro lado, quantas vezes na história, né, recente ou um pouco mais antiga, isso poderia ter acontecido e não aconteceu. Sim. Então, me parece que, nesse caso, nessa investigação, a Polícia Federal tem agido, né, nos últimos anos. Isso é interessante. A gente fica um pouco consternado, mas, por outro lado, me parece que a situação é essa mesmo, tem que funcionar. Tem que funcionar desse jeito. Se é o caso do político durante o seu mandato, perder o mandato, ser preso, o que for, tem que acontecer. Seja ele vinculado ao governo ou não, então que a investigação prossiga. Sim. E me parece que isso está acontecendo. Isso é importante. A gente tem que tentar tirar algo de bom e um aprendizado, principalmente, né? Porque, de qualquer forma, isso acontecendo novamente, já fica aquele exemplo. Aconteceu com aquele senador em algum momento. Sim. Então, acho que nós estamos passando por um momento de aprendizado sempre. Nós
comentou, a inflação ainda é muito recente. Nós somos uma democracia muito recente. Sim, nós estamos aprendendo a votar, nós temos que fazer uma série de reformas eleitorais. E é normal, nós temos uma democracia realmente recente, faz pouco tempo, e a gente vai aprendendo realmente. Espero que se aprenda com as próximas eleições do ano que vem, novamente, 2018, é assim mesmo. Certo, certo. 2 pontos fundamentais na tua fala. 2 pontos fundamentais na tua fala. O primeiro deles, as instituições estão funcionando, né? Uma demonstração É o que parece, disso. é o que parece. A gente percebe muito da imprensa e se fala muito de quantos escândalos. Isso é interessante também. A imprensa está fazendo um papel que muitas vezes ela não pôde fazer. Não que ela não quisesse, né? Mas independente de partido, né, Josivaldo? A imprensa está fazendo um papel que ela pode fazer e que está podendo fazer. Enfim, isso é fundamental para uma democracia, né? E o segundo aspecto em relação à tua fala, que inclusive foi ressaltado pelos ministros do Supremo durante as suas votações, né, o pessoal da segunda turma, né, que ninguém estaria, né, à mercê da justiça, né? Isso é interessante. Se aconteceu poucas vezes, mas está acontecendo. O eleitor tem que ter isso, ele tem que ter todas as informações possíveis. A gente está numa era de informações. Ele tem que ter todas as informações possíveis para tomar a sua decisão nas eleições do ano que vem, nas eleições de 2018, enfim, é assim. E em seguida, em 24 horas, no prazo de 24 horas, os senadores tiveram que referendar a prisão, né, que foi expedida pelo Supremo, ou não, né? E os senadores, em voto aberto, né, também uma sessão histórica, referendaram por 50 e tanto a 13, não lembro bem exatamente o número, mas uma grande maioria, né, referendaram a prisão do colega, né, mostrando que eles, em respeito à opinião pública, as pessoas, de fato... E a investigação. Né? E a investigação, claro. Tudo bem? Tudo bem. Podemos seguir? Vamos para a nossa entrevista da semana. Você sabe que hoje eu estou meio desconfortável, porque em 50 e tantos programas que eu fiz, eu não ficava nessa posição. E agora eu alterei aqui. De âncora? Não, de âncora até ficava, mas mudou a posição em relação à câmera, enfim. Entendi. Tá joia? Mais à direita, mais à esquerda. Mais à direita, mais à esquerda. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Reinaldo Gaspar Bastos, que é gaúcho de... Rio Grande, sul do Rio Grande do Sul? Sul do Rio Grande do Sul, indo para o Uruguai. Indo para o Uruguai. Quantos quilômetros da capital? 330. Bastantinho, né? Muito. Né? Ele fez graduação na Universidade Federal do Rio Grande, na área de Engenharia de Alimentos, depois fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande, também na área de Engenharia de Alimentos, e doutorado na Unicamp, em Campinas, na Engenharia Química. Atualmente é professor da Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, aqui, e atua na área de biotecnologia. Hoje ele vem falar para nós sobre biocombustíveis, um assunto extremamente importante para o cenário brasileiro, para a economia brasileira. Exatamente. E, Reinaldo, comecemos. O que são biocombustíveis? Só no primeiro programa eu falei sobre o curso de biotecnologia. Tem tudo a ver. Biocombustíveis é uma área da biotecnologia. É que o Reinaldo é também coordenador do curso de biotecnologia. Acumula funções. Acumula funções. Continuarei na coordenação de biotecnologia, inclusive do curso de biotecnologia durante o ano que vem ainda, todo o ano de 2016. O que são biocombustíveis? Biocombustíveis são aqueles combustíveis obtidos de forma direta ou indiretamente de matéria orgânica renovável. Tá? Então, como qualquer combustível, o objetivo é a queima para geração de energia. Para você utilizar nos nossos veículos, enfim. Tá? E os biocombustíveis são combustíveis que, da mesma forma, a partir da queima vai liberar uma quantidade de energia, então tem uma composição química que permite essa queima, que permite essa combustão, libera uma quantidade de energia, porém a sua obtenção é a partir de matéria orgânica que é renovável. Quer dizer, matéria orgânica, então teoricamente aquela matéria orgânica para ser produzida, ela já captou um carbono, um CO2 que está na atmosfera. Por isso que os biocombustíveis ambientalmente eles seriam mais interessantes, porque na verdade para produzir essa biomassa, essa matéria orgânica aí que é renovável,
ela usou um carbono que já estava na atmosfera. CO2, por exemplo, gás carbônico. A partir desse gás carbônico, produz uma quantidade de biomassa, e essa quantidade de biomassa vai ser queimada como combustível e vai liberar carbono que volta para a atmosfera e volta a ser usado. Então, a gente tem um ciclo aí sustentável, diferente das fontes não renováveis, né, onde isso não acontece, na verdade. Nós acabamos só liberando mais e mais carbono na atmosfera. No caso dos biocombustíveis, não é isso que acontece. Então, há uma captação de carbono da atmosfera que vira biomassa que, na sua utilização como biocombustível, retorna para a atmosfera. Esses são os principais tipos aí de biocombustíveis, sim. Né? E aí eu vou destacar alguns mais importantes aqui para o Brasil. Mas nós temos biocombustíveis líquidos e na forma de gás. Mas dentre os biocombustíveis líquidos, nós temos principalmente aqui para o Brasil o etanol. Temos uma região aqui sucroalcooleira. Então o etanol é obtido aqui no Brasil a partir da fermentação alcoólica de açúcares. Principalmente aqui no Brasil a matéria-prima utilizada é a cana-de-açúcar. Nós temos aqui no Brasil também algum destaque políticas incentivando a produção de biodiesel. Biodiesel é um biocombustível totalmente diferente do etanol, composição química totalmente diferente. O biodiesel é um óleo, um éster, normalmente é produzido a partir de matéria-prima vegetal, de óleos vegetais, mas ele pode ser obtido a partir de óleos de gordura animal, sebo também. Mas é um óleo totalmente diferente de etanol. Nós temos também biobutano, que é obtido por uma outra rota de fermentação, por alguns tipos de bactérias. O butano é interessante como combustível, porque ele poderia ser usado, ele é muito compatível com a gasolina, então ele poderia ser usado junto com esses motores que usam tradicionalmente combustíveis fósseis, então isso é interessante. E aí nós temos biogás, já partindo então para biocombustíveis gasosos. Biogás é uma mistura basicamente, majoritariamente de metano e CO2, também produzido por micro-organismos, um processo conhecido como biodigestão anaeróbia. E biohidrogênio. O hidrogênio é um gás com um alto potencial energético, muito interessante para biocombustível. O hidrogênio pode ser produzido de diversos métodos, por várias vias, e pela via biológica também. Existem alguns micro-organismos que podem ser usados, com aplicação, alguns são usados inclusive, e que liberam uma quantidade de hidrogênio no meio que pode ser captado e usado como biocombustível. Né? Me veio agora um monte de perguntas a respeito do tema. Mas, primeiro, como é que está essa situação no mundo? Né? Nós falamos um pouco do Brasil, mas esse é um ponto. O segundo ponto você citou vários tipos de biocombustíveis, né? Sim, sim. Eu preciso que falasse um pouco sobre a aplicação deles em termos de mercado também. Como é que está isso? Na verdade, assim, a matriz energética brasileira ela é bem interessante, ela é relativamente renovável. Cerca de 45% da nossa matriz energética é de fontes renováveis, que seria a biomassa, principalmente cana-de-açúcar, hidráulica. A água, a gente teve algum problema, né? Crise hídrica ali, mas de qualquer forma é uma importante fonte renovável. E biomassa tradicional, lenha, carvão vegetal, enfim, e outras formas um pouco, biogás que eu comentei, energia eólica, solar, então tudo isso compõe cerca de 45% da nossa matriz energética renovável. É um número alto. É um número razoável comparado com o resto do mundo. Em média, é por volta de 16% de fontes renováveis. Grande parte dos países desenvolvidos, na verdade, não utilizam uma pequena quantidade de biocombustíveis ou de fontes renováveis, não só de biocombustível. O biocombustível está inserido aí. O que seriam as não renováveis? Combustíveis fósseis, né? Petróleo, nuclear, urânio, por exemplo, né? E carvão mineral, por exemplo. Né? Então, grande parte dos países desenvolvidos acabam utilizando a média em torno de 10%. Então, o Brasil está bem. Em termos ambientais, ele está bem. O Brasil tem uma certa vanguarda nesse sentido, né? de estabelecer parâmetros, assim, de se adequar ao longo do tempo. O Brasil é interessante. Em termos de biocombustíveis, aqui, então, tirando essas outras fontes renováveis, falando especificamente de biocombustíveis, a gente pode destacar que no Brasil, principalmente, etanol e biodiesel. O etanol, realmente, nós tivemos em 2014 uma produção em torno de 28,6 bilhões de litros de etanol. Basicamente, esse etanol
chamado etanol de primeira geração, diretamente a partir de caldo e melaço de cana-de-açúcar, produzido juntamente com a produção de açúcar. E há uma estimativa de produção por volta de 30 bilhões agora nessa safra de 2015. Uma produção bastante interessante. O Brasil não é o maior produtor de etanol mundial. São os Estados Unidos, mas a produção lá é diferente. A produção deles é a partir de milho, não de cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor de etanol a partir de cana-de-açúcar. E alguns milhões de litros já vêm sendo produzidos, já são do chamado etanol de segunda geração. Entendi. Etanol produzido a partir de matéria-prima lignocelulose, do bagaço, por exemplo. Isso é pouco comparado com o etanol de primeira geração, mas já é uma quantidade razoável. Por outro lado, o biodiesel, como eu comentei, tem sido incentivado. A gente já vê alguma mistura de biodiesel no diesel. A gente vê aqueles combustíveis assim, B2, B25, que seria uma mistura de 2%, 25% de biodiesel no diesel convencional. 25%? Até chegar em algum momento, né, nos B100, o B100 é biodiesel puro, né? Então existem essas misturas aí, algumas cidades inclusive utilizam as frotas de ônibus urbano com essas misturas de uma quantidade de 2 a 25% de biodiesel no diesel. O biodiesel aqui no Brasil tem sido produzido basicamente a partir de óleos vegetais, a matéria-prima com esses grãos mais oleaginosos, né? Amendoim, mamona, soja, enfim, dendê, basicamente esses grãos que têm um teor de óleo um pouco maior. Então, na verdade, alternativamente, existem algumas pesquisas no mundo e no Brasil também, inclusive aqui na nossa universidade, de utilizar não apenas óleos vegetais ou óleos animais, qualquer óleo de fonte animal também pode ser transformado em biodiesel, mas uma alternativa aí seria usar óleos microbianos, oriundos de micro-organismos, que são algumas pesquisas, inclusive, que a gente vem fazendo aqui no Centro de Ciências Agrárias. Perfeito. O pessoal da Câmara, o Rafael Rocha e a Camila Dias, né, foram até o campus Araras da UFSCar e foram conhecer o trabalho do professor Reinaldo a respeito de biocombustíveis. Sim. Vamos ver a matéria. Olá, hoje estou aqui no Laboratório de Biotecnologia do campus da UFSCar Araras e vou conversar com o pesquisador Luiz Felipe Arjonila e vamos falar sobre o tema produção de biodiesel a partir de microalgas em vinhaça. Luiz Felipe, fale um pouco sobre a sua pesquisa. Olá, tudo bom? O objetivo do projeto é produzir uma biomassa rica em óleo que não compita com a produção de alimentos para a produção de biodiesel. Para isso, nós temos um banco de culturas, da onde a gente faz a bioprospecção de material, para justamente saber a produtividade em biomassa e em óleo. As melhores espécies nós trazemos para a escala de bancada, cultivamos em 5 litros, justamente para obter resultados que possam ser escalonados para a planta piloto que nós temos de 2.500 litros na área externa do laboratório. Na planta piloto, nós utilizamos a vinhaça de uma usina que tem na região, parceira nossa da universidade. Felipe, qual a diferença do biodiesel convencional de óleos vegetais para o da sua pesquisa? Em termos qualitativos, nenhuma diferença. Entretanto, a produtividade por área, quando comparado com a produtividade de óleo de soja por área plantada, é maior no nosso caso, quando utilizado o sistema de cultivo de alta eficiência, justamente pela pouca utilização de área, quando você pode trabalhar com volumes maiores num sistema. O gargalo que nós temos, entretanto, para a formação do custo é justamente o processamento da biomassa, que é a retirada dela do meio de cultura, para a posterior extração do óleo. Obrigado, Felipe. Voltamos para o estúdio. Muito bem. Fala um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, conforme foi apresentado rapidamente aí... Você trouxe até umas amostras, né? Trouxe, então. Como o Felipe comentou no vídeo, nós temos um projeto ali em parceria com empresas, uma empresa realmente desse setor de produção de microalgas, uma empresa chamada Algai, tem até uma unidade aqui próximo em Piracicaba. Esse laboratório ali que foi apresentado, tem uma parte externa que apresenta uma planta piloto, é um projeto que tem financiamento do BNDES, então realmente há uma política
pública de incentivo a esses biocombustíveis, e o biodiesel não seria diferente, né? Na verdade, a ideia ali realmente é a extração de óleo desses micro-organismos, de microalgas cultivadas em vinhaça. Então, na verdade, a gente tem 2 pontos aí. Eu falei principalmente de etanol e de biodiesel. Esses 2 biocombustíveis, eles estão inseridos nessa pesquisa, porque a vinhaça, ela é um resíduo, ela é um subproduto da destilação alcoólica, ela é gerada pela produção de etanol. Eu falei que provavelmente nós tenhamos uma produção de cerca de 30 bilhões de litros de etanol no Brasil nessa safra. Isso significa em torno de 10 vezes mais de vinhaça disponível. E essa vinhaça poderia ser usada, então, em projetos desse tipo. Vinhaça sendo usada para gerar uma biomassa com alto valor ou com algum valor agregado. A ideia é realmente produzir ali, nós estamos produzindo em escala piloto, escala de 1.000 litros, que já é uma escala razoável, que para chegar numa indústria fica mais fácil, né? Então nós já estamos produzindo essa biomassa, uma biomassa de microalgas em vinhaça em escala piloto ali na universidade, e a partir dali nós temos então uma produção de biomassa, como a gente pode verificar aqui, biomassa seca, já todo esse tratamento de secagem nós fazemos ali no laboratório, e depois a gente faz uma extração do óleo. Aqui a gente tem um outro frasco depois desse óleo extraído, né? E a partir dessa extração do óleo, a gente está vendo aqui que o aspecto fica um pouco diferente depois da extração do óleo de biomassa de microalgas. A partir desse momento, esse óleo extraído, ele segue um processo muito semelhante a qualquer obtenção de biodiesel de origem convencional. Então, na verdade, depois que se obtém o óleo, ele é um óleo com composição muito semelhante aos óleos vegetais, e aí segue um processo, Josivaldo, normal de obtenção de biodiesel, que é uma reação química de transesterificação, enfim. Nós precisaríamos de vários programas para entrar no detalhamento da obtenção, realmente o processo de fermentação alcoólica e biodiesel, realmente que são os 2 biocombustíveis mais importantes para o Brasil. Como já está combinado que você vai voltar, ano que e vem? aí a gente pega daqui para frente, tá certo? Tá certo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, acho que é fundamental. Estamos divulgando na comunidade os trabalhos da universidade. Tá ok, muito obrigado. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no próximo programa. Tchau, um abraço. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chances de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.